Vamos para mais uma aula aí no Godoy Flix. Essa aula vem crescendo bastante, o pessoal que vem pedindo bastante sobre esteroide anabolizante, principalmente em mulheres, tá? É um tema delicado, é um tema que às vezes a pessoa chega aqui procurando uma receita, procurando algum tipo de aprovação, procurando uma dose, mas eu vim trazer para vocês uma aula bem completa, na realidade uma aula complexa, espero que vocês entendam parte por parte dessa aula aqui, tá? Então o tema de hoje é mulheres e esteroides anabolizantes. A gente vai entender ponto a ponto, a esclarecer o uso e os cuidados e o que acontece com o esteroide anabolizante nessas meninas, tá bom? Nas mulheres. A gente tem que entender que as mulheres têm uma fisiologia um pouco diferente do homem. Tanto o homem como a mulher produz testosterona, estrogênio, prolactina. Os hormônios produzem um no outro em diferentes quantidades. E lógico, tem suas atuações em diferentes tecidos, né? O que dá a característica masculina e a característica feminina, tanto comportamental como física também. Então eu trouxe para vocês, primeiro a gente vai entender uma diferença básica na mulher que o homem não tem, que é o ciclo menstrual. Então a gente vai entender um pouquinho o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é dividido em 28 dias, né? Temos a fase folicular, a partir do primeiro dia de menstruação é o primeiro dia da fase folicular. E aí a gente tem o pico ovulatório, né? Que é a liberação do óvulo, que é no 14º dia, e no 28º dia a gente fecha o ciclo menstrual. Então a primeira parte é a folicular, a segunda parte é a parte lútea. Então a gente vai entender a fase lútea, né? Então a gente vai entender esse ciclo menstrual. Ali no primeiro dia de menstruação, no dia 0, no dia 1, a gente começa a fase folicular. Nesse processo de menstruação, a gente começa a produzir, a sintetizar folículos com ovócitos dentro. E esses folículos vão crescendo e esses próprios folículos vão gerando a síntese de estrogênio. Então, conforme vai chegando próximo ao dia do pico ovulatório, da ovulação, no 14º dia, né? Esse folículo vai sintetizando estrogênio e aumentando a síntese desse estrogênio até hora do momento onde acontece a ovulação, que é a liberação desse ovócito do folículo. Esse ovócito sai e acontece a ovulação, né? E aí esse folículo, ele vai formar um corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai começar a sintetizar progesterona, né? E o estradiol vai descer. Que depois dessa ovulação aqui, esse estradiol vai ter sua redução e vai ficar um pouco mais baixo, né? E aí a gente vai ter esse corpo lúteo, depois de liberar esse ovócito, produzindo progesterona. E essa progesterona vai ter sua alta até novamente começar a menstruar de novo, tá bom? Então depois da ovulação a gente tem um aumento dessa progesterona. Esse é o caso de progesterona e estrogênio. Já o LH e o FSH, eles se mantêm em valores ali um pouco, oscilam um pouco o FSH, mas no momento da ovulação a gente tem um aumento do LH, porque é o LH que causa essa ovulação, essa liberação do ovócito, a liberação do ovócito saindo desse folículo, tá bom? Então a gente tem o pico desse LH aqui, esse LH em vermelho tem seu pico, liberando esse ovócito, causando essa ovulação. O FSH também tem seu pico e depois os dois normalizam. Então eles se mantêm ali meio estáveis e tem seu pico durante a ovulação. Um ponto importante que se não for fecundado, se esse folículo, se não houver a fecundação, né, esse corpo lúteo, ele vai morrer, ele vai ali e depois vai ter o sangramento novamente. Ou seja, se não há fecundação, se não há gravidez, a gente tem o crescimento também do endométrio aqui, né, com esse aumento desse estrogênio, aqui a gente começa a ter o crescimento desse endométrio para receber um futuro bebê ali, enfim. Aí, caso não houver a fecundação, esse endométrio vai descamar, e esse folículo vai ser liberado, né? Esse folículo que não foi fecundado ali, ele vai ser liberado. E aí vai ter o sangramento. E aí vai começar o ciclo novamente lá no dia 1 de novo, na fase folicular. Depois da ovulação é a fase lútea, né? Do corpo lúteo produzindo progesterona. Nesse tempo, depois da ovulação, com o aumento da progesterona, a gente tem um aumento da temperatura corporal da mulher. É onde a mulher se sente um pouquinho mais quente. A temperatura sobe um pouco. E aí também que o gasto calórico pode subir cerca de 100 a 200 calorias. O que acaba aumentando, dando aquela sensação de comer algo a mais, aquele apetite um pouco aumentado, talvez adicionar uma coisa a mais na dieta ou não, enfim. Esse é o ciclo menstrual. É importante a gente entender a interação e a testosterona, que a testosterona é praticamente constante. Esses são os principais hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Então, é importante entender que esse ciclo menstrual influencia o mês após mês da mulher. Se a gente mexer nesse ciclo menstrual, a gente pode interferir nesses processos aqui da fase lútea, folicular, pode interromper a menstruação, pode vir sangramentos aleatórios, enfim. Por isso que o esteroide anabolizante tem que ser pensado nisso também. Então a gente entra numa questão aqui nos esteroides anabolizantes muito importante. Primeiro,
vamos falar sobre os esteroides aqui, dar um contexto geral. A gente tem 3 classes diferentes de esteroide anabolizantes. Os derivados diretos da testosterona, todos são derivados da testo, obviamente todos derivam da molécula de testosterona e a gente tem algumas variações da molécula ali. Por exemplo, derivados específicos de testosterona. A própria testosterona, seja cipionato, enantato, propionato, durateston com 4, seja qual for o nome comercial. Eu comprei a Super Testo Pro Max da não sei aonde, da Suécia, que vem importado da Dinamarca, e aí, dane-se, testo é testo, é a mesma testo, eles não produziram uma testo super-humana, não. Por exemplo, durateston é um nome comercial, deposteron é um nome comercial, deposteron é cipionato de testo, então enfim, testosterona é testosterona, só vai mudar o éster que controla a minha vida. A gente também tem a metandrostenolona, né, que é o Dianabol, temos também boldenona, halotestin e turinabol. E a gente tem as 19-NOR, que são as moléculas derivadas de testo com alterações na sua cadeia 19 ali. E aí a gente tem a geração de nandrolona e trembolona. E temos os derivados direto de DHT, tá bom? Temos aqui os derivados de DHT. Os derivados de DHT quem são? Oximetolona, que é o hemogenin. Temos oxandrolona, masterol, primobolan e estanozolol, que são os derivados de DHT. Então, eles são esteroide anabolizantes e a gente vai falar sobre eles também nessa aula. Vamos entender alguns conceitos simples aqui. Onde sintetiza os hormônios da mulher? Tanto testosterona quanto estrogênio, onde é sintetizado a testosterona e o estrogênio na mulher? 50% na adrenal e 50% no próprio ovário. No ciclo ali fisiológico da mulher, que começa lá no hipotálamo, com disparos ali para a síntese desses hormônios, tanto estrogênio, os hormônios sexuais, né? Estrogênio, testosterona, 50% ali é na adrenal e 50% é no ovário ali da testosterona, tá bom? Então a gente tem a síntese natural da mulher, a mulher sintetiza a própria testosterona também em menores quantidades que o homem. A testosterona total, normalmente, ela está ligada 44% na molécula SHBG, 54% na albumina e 2% na sua forma livre. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tem 1000 de testosterona. 44% dela está ligada ao SHBG, cerca, uma média. 44% vai ser 440 ligado a esse SHBG, 540 albumina e vai estar ali 200, vai estar 2 ali, 20 sobrando como testosterona livre. Isso aqui é uma média, tá bom? 2% na forma livre. Só a forma livre é efetiva? Não. A testosterona ligada à albumina também é biodisponível. A própria testosterona ligada ao SHBG também pode desencadear atuações no organismo. Então, não é porque está no SHBG que ela é nula, que ela é neutra. Ela só aumentou a meia-vida. Mas ela pode sim ter atuação. 2% da sua testosterona circula na forma livre. Isso são médias, tanto para o homem como para a mulher. Obviamente, a mulher produz menos testo do que o homem. Por exemplo, aqui, escreveram na minha lousa com a unidade de medida errada, porque não é eu que escrevo na lousa, eu só passo a folha, né? Mas deixa eu corrigir a unidade de medida aqui. É nanograma por decilitro, tá bom? Corrigir em vermelho aqui. Então, aqui eu tenho os valores da mulher, tanto da parte de testosterona como estradiol. Por exemplo, a testosterona total da mulher varia entre 10 a 80 nanograma por decilitro. No homem, é cerca de 10 vezes mais a 20 vezes mais. Por exemplo, no homem, o valor de referência é 250 a 1000 de nanogramas de decilitro, ou seja, muito mais do que a mulher. Então, a mulher pode ter de 10 a 80 nanogramas de decilitro a total. A testosterona livre vai ser cerca de 2% da testosterona total da mulher. Então vai variar de 0,3 até 1,1 nanograma de decilitro, tá bom? Pode ser até 1,9, pode ter alguns valores um pouco maior, 1,8, 1,9 nanograma de decilitro aqui na mulher. A testosterona livre que é cerca de 2% da total. Então você vê a tua testosterona total, você sabe que 2% ali é livre. As outras estão ligadas a essas proteínas aqui, tanto a albumina e a SHBG, que são proteínas transportadoras dessa testosterona. O homem vai ter cerca de 20 vezes mais. O homem vai produzir 250 no mínimo de testo, um homem saudável, e até 1000 ali naturalmente, tá bom? Um ponto importante a salientar aqui:
Não é porque a mulher está com uma produção de testosterona total no exame de 9, de 8, de 11, 12, que você tem que fazer reposição. Não existe reposição de testosterona em mulher, tá bom? Hoje em dia tem muito médico, principalmente, ganhando dinheiro, falando: ah, tua testosterona tá baixa, é por isso que você tá ganhando peso, é por isso que você tá engordando, é por isso que você não ganha músculo. Não, primeiro porque possivelmente eles nem sabem de fisiologia direito, tá? Eles leram em algum lugar, escutou em algum lugar e eles acham que é isso aí. Ou eles só querem enganar. E por isso que a prescrição de testo em gel, a prescrição de muitas coisas aumentaram, produtos que aumentam a sua testosterona. Tenham em mente que aumentar a testosterona de 10 para 15 não vai mudar nada, tá? Não vai mudar, 10 para 20 não vai mudar nada na composição corporal. O mesmo vale meninas que têm testosterona naturalmente de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não tem problema nenhum, vai ter hipertrofia do mesmo jeito. Se ela tiver mais, vai ter mais? Talvez não. Porque a resposta hipertrófica da mulher não depende só da testosterona, depende do estradiol também, do estrogênio, exatamente. Então não fiquem se apegando a valores baixos de testosterona total e muito menos a testosterona livre. Até porque esses valores, para serem detectados no exame laboratorial, são valores muito baixos. Às vezes é muito fácil dar erro na detectação desses valores, tá bom? E o estradiol na mulher? O estradiol na mulher vai variar de acordo com a fase menstrual dela, do ciclo menstrual. Por exemplo, na fase folicular aqui, pode ser de 1,3 a 25 nanogramas de cilitro. No pico ovulatório, pode chegar de 3 até 55 nanogramas de cilitro. Na fase lútea, 2 a 26 nanogramas de cilitro. E depois, na pós-menopausa, pode ir até 5 nanogramas de cilitro. Ou seja, depois da menopausa, a gente tem uma diminuição da síntese de estrogênio. E é por isso que depois da menopausa aumenta a incidência de osteoporose, tá bom? Exatamente porque esse estrogênio está ligado à saúde óssea. Então a gente tem que tomar, na menopausa, pode ser que é muito mais viável de primeira, depois da menopausa, entrar com estrogênio e não com testosterona. Porque a mulher depende muito desse estrogênio. Então, dependendo da fase, a gente pode ter diferenças. Ah, mas meu exame deu 250 no exame, tá? Sempre olham a unidade de medida. Essa unidade de medida é nanograma de cilitro. Algumas vezes vocês vão encontrar em picograma mililitro. Cada uma nanograma de cilitro é 10 picograma mililitro. Ou seja, se aqui é 1,3 a 25 nanograma de cilitro, picograma vai ser vezes 10. 13 a 250 picograma mililitro. Ou seja, é só converter. Lá no Google também, convertor de unidade de medida, vocês vão ver também. Então, cuidado com a unidade de medida, tá bom? São valores médios de referência aqui. Vocês podem ver que a mulher produz o estrogênio. Tem a taxa de aromatização da testo com estrogênio? Tem. Só que a mulher tem suas próprias sínteses de estrogênio ali, naturalmente, tá bom? O homem depende mais da taxa de conversão da enzima aromatase, que converte testo em estradiol. Enfim, esses são valores importantes para a gente entender. Porque se você sobe demais a testosterona na mulher e o estradiol não acompanha, você aumenta o risco de colaterais, principalmente virilização. Enfim, então a gente já entendeu o conceito básico de ciclo.